Agora, nesse pleito, está fazendo a análise política, porque a gente vê que Elmano e Roberto Cláudio estão empatados tecnicamente. Pesquisa, né? Hoje só pontuando, teve 3 pesquisas hoje que foram dados iguais. Então a de hoje, que eu nem sei. Hoje eu tive tempo de acompanhar nada. A média 36 a 38 Capitão Wagner, e Roberto de 1%. Roberto, pronto, exatamente. 1%. Isso. Nós estamos na frente, Elmano. Então, a gente analisa que está um empate técnico. Me perdoe quem não vota aqui, mas... Muito acirrada entre os dois candidatos do segundo turno. Certo? Mas qual a perspectiva, mas sem uma análise mais fria, certo? Da situação política hoje do Estado. Com essa análise mais fria, como é que você vê a perspectiva dos trabalhos que estão sendo feitos pelas duas alas do governo, que a gente pode dizer isso, para entrar no segundo turno? Olha, é até um pouco triste o que eu vou dizer. Mas eu tenho sentido, assim, uma disputa entre Roberto Cláudio e Elmano, dos grupos, da parte do Roberto, um pouco, assim, exagerada e, digamos assim, de uma forma até desrespeitosa. Porque Roberto fazia parte de um grupo, eu entendia na minha cabeça que iríamos ter uma disputa justa, unível, porque era um grupo só. Como é que tu tá junto aqui, eu sou a melhor pessoa do mundo, tu vai pra ali, aí tu começa a dizer que a IDES não presta? Ou que eu tô trabalhando de uma forma errada, me acusando de coisa, né? Estranho. Então assim, eu particularmente fico muito triste vendo isso, porque eu esperava que o grupo, mesmo grupo nosso, que pra mim, Roberto Cláudio, quem está lá é o mesmo grupo, iríamos nos tratar da mesma forma, com respeito, vamos aqui, ó, vamos pra luta, é uma corrida, e vamos trabalhar, e quem tiver corrido mais, vai vencer. Mas não é o que a gente tem visto. E não é porque eu estou apoiando Elmano e Camilo, mas eu tenho visto e sentido que eles estão fazendo uma campanha com propostas, uma campanha tentando manter o nível. Tá difícil, mas eles estão lá, admiro o Camilo, ele continua no equilíbrio, em momento nenhum o Camilo entrou na pilha, que eu não sei se isso é para provocar o Camilo e o Elmano. Ele tem aquela postura muito serena, né? Muito serena, e eu bato palmas para ele. Porque ele continua ali, na classe. Eu estou fazendo uma política, eu não estou aqui para agredir. Seria feio do Camilo se ele tivesse entrasse nessa briga, nessa baixaria. O que é que a população ia ver? 2 grupos se matando, que coisa ridícula. Eu espero que a população esteja vendo isso. E analisem. Porque quem está atingindo um grupo que você fazia parte, digamos, do prato que você comeu ali, por qual motivo? Né? Então, assim, é triste. Eu vejo de uma forma, isso eu analiso de uma forma triste. Mas nós, enquanto Elmano, enquanto grupo, enquanto Camilo, continuamos na nossa mesma linha. Em busca do voto, com propostas, o porquê que Elmano e Camilo merecem. Camilo senador, e porque Elmano merece ter a chance de governador. Eu, enquanto pessoa e prefeito, continuo fazendo a linha. Em momento nenhum vou dizer nada com o grupo de Roberto Cláudio. Até porque, se o Elmano não chegar lá, nós vamos todos para Roberto Cláudio. Eu entendo que lá também teria que ter esse pensamento. Então vamos nos respeitar, porque por lá na frente nós podemos estar todos unidos. Num cenário, Capitão Wagner eleito. Iris gestora do diálogo, normalmente. Com certeza. Priorizando o município. Como você vê o candidato Wagner? Eu entendo que vai, assim, eu não sei. Política é coração. Sabe, eu não tenho, o Capitão Wagner não tem meu coração, não tem minha vontade de tê-lo como governador. Né? Mas o poder não está na minha vontade, no meu voto somente, está no todo o povo cearense. E se decidirem por Wagner, estarei lá. Com certeza. Estarei lá junto, preciso estar... Eu, antes do meu querer, do meu coração, dos meus desejos, eu tenho um povo que eu represento e é por eles que eu tenho que lutar. Sim. Então, estarei lá como prefeita de um município, pedindo apoio, pedindo ajuda a um governador. Acredito eu, caso ele consiga chegar lá, também vai ter esse mesmo pensamento, de ver os municípios, não ver o prefeito, que foi o adversário dele. Acredito que lá ele vai imaginar que ele está lá como governador, que a eleição fica para trás, sim, e que ele tem um povo para cuidar e um estado para governar. E eu entendo que eu estarei junto dele, na diplomacia, juntos para governar, e pode ser que a partir daí também tenhamos uma relação de respeito, que com certeza terá. Mas, vamos esperar o primeiro dia 2 para a gente poder... Eu só perguntar aqui um negócio, sim. E no caso de Roberto Cláudio, porque aqui nesse programa já aconteceu do Braguinha, que foi nosso primeiro entrevistado, ele dizia de ficar preocupado com receio
de que se Elmano ganhasse, ele apoiasse Roberto Cláudio, seria uma resistência, seria retalhado pelo Elmano. E vice-versa, se ele apoiasse Elmano e Roberto Cláudio ganhasse, seria retalhado pelo Roberto Cláudio. Você tem essa preocupação? Olha, eu acho que nós não deveríamos ter. Porque eu entendo que tanto como o capitão Wagner, Roberto e Elmano sabem do que eles estão se propondo para ser governador de um estado, de um povo. Como é que ele vai tentar, digamos, depois de eleito? Se não for, merece, nenhum dos três, se tivesse pensamento, merece chegar lá. Certo. Como é que você pensa de punir alguém? Ah, porque Tiago, Aires prefeita, Ravena e demais não votaram em mim, eu vou punir aquele povo por conta de uma atitude de um prefeito que ele tinha direito de escolher quem ele queria votar? Sim. Nós estamos na democracia? Nós não podemos votar em quem nós queremos? Então, jamais um gestor, um candidato pode ir para uma disputa pensando, eu sendo eleito, eu vou acabar com o Tiago. Não vai acabar com o Tiago. Ele vai acabar com um povo de um município que em discurso, em palanque, em programa de governo, eu serei governador de todos. Então, assim, eu não tenho essa preocupação, não. Eu estou confiando que nós temos 3 candidatos que sabem para que eles estão se propondo. Para governar um estado e cuidar de um povo. E não levar uma memória de uma campanha para depois executar lá numa cadeira de governador. Eu estou acreditando que nós temos 3 grandes homens que levem a política a sério e depois de eleitos irão trabalhar, governar para um povo e onde estão os prefeitos que por aquele momento não estavam com você naquela luta, mas agora é o seu parceiro. Sim. Porque nós não somos servidores de um povo. Nós não trabalhamos para o povo. Eu volto a puxar, Iris, em relação à pesquisa. A gente falou agora em relação a essa situação Elmano e Roberto Cláudio. Eu vou puxar para o lado do capitão Wagner, mas não é uma insistência. Observando da seguinte forma. O Wagner manteve e vem mantendo uma certa força, uma força nas pesquisas. Isso está comprovado. Uma força que deve o levar para o segundo turno. O fato do Wagner hoje estar com essa força, está se pontuando muito bem entre os eleitores e a população cearense. Como é que você observa isso? A consolidação de um grupo de oposição, que não sei se poderia ou não respingar em Hidrolândia, assim, para começar a insurgir outras lideranças. E como você observa também, numa possível iminência da saída do grupo Ferreira Gomes, e não dando certo nem Roberto, nem Elmano, né? Como é que se poderia observar um contexto pós sem Ferreira Gomes, sem o grupo, né, que está hoje no poder? Complicado. Para te falar a verdade, é uma situação que a gente realmente fica ainda, eu e Iris, não tenho nenhuma resposta para te dizer com relação. Wagner chegou. O que vai acontecer com este grupo de Elmano e de Roberto? O fim dos Ferreira Gomes e tal? É muito complicado. Porque da mesma forma que agora houve essa ruptura, isso não quer dizer que lá na frente nós não estejamos novamente a política, infelizmente tem muito disso. Sim. Que eu entendo que talvez os interesses maior, por comandar o Estado, não no intuito de estar no poder, mas de pensar em um povo, em um projeto político seja maior e que lá na frente estejamos todos juntos. Talvez não aconteça esse fim dos Ferreira Gomes, não aconteça essa ruptura, digamos assim, final, porque no final, abrupta, né? Eu entendo que a política ela tem algo maior do que um plano pessoal de chegar numa cadeira. Nós temos um projeto político desde Ciro, Tasso, Ciro, aliás, Cid e Camilo, que tem dado certo. É o Estado que é exemplo. Eles juntos, Cid, junto com o irmão Ciro, de qualquer forma, e o próprio Camilo, fizeram muito. Falhas na segurança, falhas ali, onde vem um salvador da pátria hoje diz como é que resolve tudo, tal. Quer dizer, nós temos um grupo que tem errado, mas tem acertado muito mais. E eu acredito que isso vai pesar. Então, talvez esse estrago que a gente imagina, talvez não aconteça. Creio eu que depois estaremos todos nós juntos. É um grupo que eu acredito nele ainda, rompido. É igual briga de namorado ali, que briga vai estar junto. Porque no final tem um amor. Como você briga com o seu namorado, volta o seu marido, você volta. Acredito que este grupo político tem um ideal. Que depois isso vai pesar lá na frente, que vamos todos ver quem errou, admite. Eu acredito em homens
sérios. Ferreira Gomes, o Ciro, o Cid, o Camilo, o próprio Roberto. São homens políticos que têm no sangue, que têm na veia, que sabem de fato o que é a boa política. Isso é um momento desastroso. Mas eu creio que isso tudo vai ser resolvido lá. E a questão do fortalecimento do Capitão Wagner, como você acabou de dizer, é um grupo que a gente tem aquela votação consolidada, mas isso é muito também natural de quem vota Bolsonaro. E é só passar por... É um povo muito ali mesmo, fiel. Certo. E isso, o Capitão Wagner ganha isso Você de acredita que esteja quebra. mais ligado ao Bolsonaro? Sim, eu vejo isso. Aumento, Tem amigos meus que votam Bolsonaro, vão votar o mano que eu estou pedindo. Mas a vontade é de votar no Wagner, porque entende que Bolsonaro é Wagner, tá entendendo? Eu preciso votar no Wagner, porque é Bolsonaro, mas a pedido e tal. Não, mas enxergam isso, não são os doentes. Não, o Camilo realmente foi importante, é importante para o município, aí uns deles vão para a visão local. Não, vou votar o mano, mas o coração era do Wagner. Esse povo é mesmo, de fato, assim, eles estão lá muito fiel. Que é onde está o problema, porque nós rompemos ali. Senão nós estaríamos, em grande maioria, não tinha talvez nesse segundo turno. O problema foi esse entrave que aconteceu, mas repito e confio que isso não vai acontecer, esse desastre aí, não. Lá na frente, nós teremos homens sérios e, de fato, pensando na política boa e no povo cearense, que isso tudo vai ser superado. Escreva. E a história do Ceará, ela prova isso, que até de Tasso para cá, quem teve no governo do Estado, trabalhou em prol do Estado. Do Estado. Trabalhou sempre em prol do Estado. E o que a gente tem que torcer, caso aconteça, de sair da mão do grupo de Camilo ou dos Ferreira Gomes, é que dê continuidade a essas políticas boas que vêm. Que nós não pode sabemos. retroceder, né? Não pode De retroceder forma de nenhuma. forma alguma. Eu creio muito que o povo cearense é esperto, é inteligente. Mas Eu é confio natural que muito. esteja na frente. É natural que ele, sendo candidato a anos Esteja na frente. esteja na frente. Isso é título da pesquisa. É natural, porque nós sabíamos desde então, há muito tempo, que o Wagner seria o candidato a governador, Nós estamos com um nome, no caso do Elmano, novo. Um nome novo. Roberto também já tinha seu nome consolidado como um grande prefeito e tal. Então, assim, é algo que a gente, nosso trabalho, a nossa luta, nossa que estamos votando Elmano, é de apresentar o nome do Elmano e mostrar, porque muitos nem conhecem. Não sabem muito bem quem é. Então, nós estamos partindo atrás. Mas já estamos tão bem que já estamos... Assim, eu particularmente, eu acho ele um pouco sem carisma. O Elmano. O Elmano, eu acho ele um pouco sem carisma, que eu acho que é um entrave para ele. Que essa força que ele está tendo muito mais dos prefeitos que estão apoiando e do Camilo e Lula. Até que a campanha dele está muito atrelada à imagem de Camilo e Lula. Lula, Camilo e eu Elmano. vejo ele como uma pessoa carismática. Eu tenho que falar a verdade, Ana Clécia. Aqui nada pode ficar em off. O sapato Eu também. tenho que falar a verdade. Mas, assim, é sua visão, e talvez muitos pensem assim. Né? E o político também é interessante ele ter essa característica. Mas nem todos eles, até ninguém pode ser perfeito, né? Claro. Alguns políticos não têm isso, infelizmente. Mas eu estou olhando mais, digamos, sendo mais fria e acreditando na capacidade da continuidade. E essa empatia que você queria ter, não tem. Cabe a gente, então, procurar e analisar, de fato, o que é que nós queremos. Um político sério, um político de um grupo que tem feito um grande trabalho e que ele dê essa continuidade. É isso que eu penso. Mas é porque o Camilo é o Camilo, meu amor. Aí ele se apaga perto do Camilo. Camilo é humilde, o Camilo é um cara assim. É natural isso. Você botar os dois juntos é difícil. Quero que eu ia finalizar, porque mesmo sem esse carisma, ele atrelado dessas duas imagens, o Camilo tendo sido um grande governador, a empatia do Camilo é muito grande. Exatamente, e a segurança que ele passa pra gente também, quando ele fala. Exato, é difícil você estar perto de um candidato tão... Isso. E de contrapartida, você vem com o Roberto Cláudio, que vem com um grupo que já está há muitos anos no governo. E abalado com as denúncias de Fortaleza também, diga-se de passagem. Vem o abalo das denúncias de Fortaleza. Na pandemia. E uma certa antipatia de muitos, porque a gente sabe que passar tantos anos no poder tem um desgaste. É um desgaste muito grande. E é natural que isso são pontos que, de fato, você levantou aí que digamos que isso seria uma vantagem para o humano, não tendo aquilo que você tem, mas o Roberto tem essas agravantes aí que também... E aonde vem essa questão da liderança do Camilo contra lideranças
dos Ferreira Gomes, que foi uma coisa que foi muito abalado no processo decisório A falta do Cid, né? de quem seria o candidato ao governo do estado. E essa ausência do Cid, eu acho que foi o que mais influenciou a esse racha. E o Ivo também, né? Não, o Ivo não, sim, diga, mas não. eu digo mais o Sim, Cid, porque é o racha entre os realmente a irmãos, pessoa que é, pra mim, Sim. certo? Pra mim, pode É o algumas cabeça, pessoas é o discordar, cabeça do grupo. mas é o político do Ceará. É a referência política que eu tenho no Ceará. Verdade, verdade.